Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Janusa Pereira e hoje eu vou falar com vocês sobre como o gerente de projetos deve se posicionar no mercado de trabalho em 2020. Eu selecionei 6 tópicos para a gente poder conversar aqui. Primeiro, eu vou falar sobre o perfil que as organizações estão buscando. Em segundo, eu vou falar sobre o que estudar, quais conhecimentos são essenciais ao gerente de projetos nesse novo ano que está começando. Depois, vou comentar um pouquinho sobre os melhores cursos. Opa! Caiu aqui. Vou comentar um pouquinho sobre algumas sugestões dos melhores cursos para vocês realizarem. Na sequência, sobre as principais habilidades comportamentais a serem desenvolvidas. No quinto item, eu vou falar um pouquinho sobre habilidades técnicas. Gente, peraí que o suporte do celular aqui tá caindo, só um pouquinho. Olá, gente! Aproveitando aqui, vendo o pessoal que tá entrando. Pronto, resolvi aqui do suporte. Não resolvi. Que eu coloquei o carregador aqui, aí tá ficando torto. Pronto. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre como vocês podem se posicionar no mercado de trabalho. Aproveito e convido vocês a me seguirem aqui no Instagram, @JanusaPereira, e também no meu canal do YouTube, Janusa Pereira. Quando eu terminar a live, eu vou subir ela lá no YouTube, e quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade para poder perguntar, ok? Vamos lá, então. Começando, sobre qual seria, então, o perfil profissional que as organizações estão buscando. E esse perfil profissional, ele vai muito além da função do gerente de projetos. Até porque eu já comentei em outros vídeos que essa função do gerente de projetos, muitas vezes, ela está por aí em vagas com outros nomes. Pode ser um analista de projetos, pode ser um coordenador de produto, pode ser um coordenador de uma área técnica, pode ser, às vezes, um engenheiro ou um profissional da área de TI, ou mesmo um coordenador de uma área de treinamentos, que desempenhem funções que são funções inerentes a um gerente de projetos, mas que não necessariamente possui esse nome de gerente de projetos. Então, o papel, a função do gerente de projetos, ela está inserida aí em diversas funções, em diversas vagas, em diversos cargos. E o que uma organização espera ao buscar um profissional, e eu já vi aí muita gente também, outros influenciadores, pessoas de renome no mundo dos negócios, falando sobre essas mesmas características. O primeiro ponto que as organizações têm buscado para um profissional é a resiliência. Aí você vai me perguntar, Janusa, o que seria então resiliência? Resiliência é uma habilidade de, mesmo quando as coisas derem errado, você continuar tentando. Aí você vai me perguntar, mas por que então a resiliência para 2020 ela é tão importante nas organizações? A gente está vindo de um cenário econômico, que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas de um cenário econômico muito instável. Em um mundo que, de uma forma geral, está em constante mudança. A velocidade das comunicações é muito grande, a velocidade com que novas informações são produzidas é muito grande, a quantidade de partes interessadas nos negócios e de organizações envolvidas com a nossa organização, ela é muito grande.
Então, se um profissional ele está de repente desenvolvendo um determinado trabalho e por conta de uma mudança no ambiente ou uma mudança de posicionamento da organização, esse profissional ele se frustra, por exemplo, ao não atingir um resultado e ele perde aquela animação, aquela motivação para poder dar continuidade, para recomeçar, para buscar uma nova estratégia, isso não é legal, porque a situação que a gente vive, e é uma situação que claramente irá acontecer em 2020, ela vai justamente trazer esse grande volume de mudanças. É muito provável que projetos que estejam se desenvolvendo precisem readaptar a sua estratégia de execução por conta dessas mudanças econômicas, por conta de novos membros da equipe, por conta, de repente, de mudança de posicionamento da organização. E sem essa resiliência para se readaptar ao novo, buscando novas estratégias, novas formas para atingir esses objetivos, com certeza o profissional ele não vai conseguir se manter nesse cargo, nessa função de gestão de projetos. E eu tenho percebido, até conversando com outros empresários, conversando com recrutadores e pela minha percepção também pessoal, que a avaliação dessa habilidade de resiliência nos candidatos, ela tem sido cada vez mais frequente. E você pode me perguntar, Januza, como então que as organizações elas avaliam isso? Geralmente através de perguntas sobre situações da vida profissional na qual você precisou lidar com alguma frustração, que você precisou lidar com alguma mudança abrupta e existem algumas técnicas para poder fazer uma avaliação até mesmo subjetiva a partir das respostas e a partir das experiências que o candidato contar. Então, a resiliência seria o primeiro ponto aí do perfil do profissional. O segundo ponto que eu quero abordar com relação ao perfil, né, do gerente de projetos e aí se estendendo a outros profissionais, tem a ver com a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Essa habilidade essencial ao gerente de projetos, eu também citei lá como as 10 habilidades, uma das 10 habilidades do profissional do futuro, que foi até levantado pela ONU em um estudo. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube falando dessas 10 habilidades, mas eu tô destacando essa habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Por quê? Eu já falei aqui sobre esse grande volume de informações que vem sendo produzidas no mundo. Gente, falando aí de gerenciamento de projetos, cada mês que eu vou numa palestra diferente, a gente tem uma nova ferramenta. Direto existem novas metodologias que são desenvolvidos. A gente tem visto aí muitos profissionais de gestão de projetos trazendo ferramentas, trazendo novas maneiras de se gerenciar um projeto. Então, assim, o volume de informações disponível é muito grande e como os tipos de projetos, os desafios nos projetos também têm mudado numa velocidade muito grande, não adianta um profissional achar, eu fiz esse curso, eu aprendi essa metodologia, eu aprendi essa ferramenta, ou eu aprendi essa boa prática e eu tô pronto para gerenciar todos os projetos. Não, você não tá. Eu aqui que vocês sabem, né, que eu atuo na Sigma Gerenciamento de Projetos e eu atuo numa posição de comercial e de estratégia inicial dos projetos. Então, eu acabo permeando por quase todos os clientes da organização. E eu vejo que metodologias que a gente desenvolveu para um cliente não dá certo para o outro, projetos extremamente parecidos, mas com pessoas diferentes, demandam que às vezes a gente
busque ferramentas novas. Muitas vezes a gente precisa criar ferramentas, às vezes a gente adapta ferramenta que nem seria tão óbvia de gestão de projetos para a gente conseguir obter o melhor resultado. Então, de nada adianta um profissional achar, eu já sei e aquilo que eu sei vai sempre dar certo. Não, às vezes você precisa esquecer o que você sabe para poder entender uma nova realidade, uma nova cultura, para poder atingir os resultados de acordo com aquele projeto no qual você está inserido. E mais um outro detalhe. Antigamente, os profissionais, principalmente um profissional de gestão de projetos, ele tinha muito uma função de gestão de dados, gestão de informação. Então, o planejador, ele tinha na mão ali todas as informações que estavam acontecendo no projeto. Geralmente, mesmo que ele já usasse o Project ou o Primavera, você tinha ali na mão do planejador a pessoa que, por exemplo, tinha as informações, ou o gerente de projetos, a pessoa para quem você ia perguntar e ele iria saber responder o que estava acontecendo. Gente, hoje a gente tem sistemas informatizados para tudo isso. A função do gerente de projetos, ela não tem mais a ver com analisar dados. Hoje, quem analisa dados é o computador. Na realidade, isso já há algum tempo, mas hoje com uma frequência cada vez maior e com acesso a projetos de todos os portes. Então, hoje, o que cabe ao gerente de projetos é fazer uma análise criativa, fazer uma análise crítica em cima daqueles dados analisados pelo computador. Então, não adianta você achar que você é um gerente de projetos porque você sabe analisar as informações que estão ali no project. Não. O que você tem que saber é qual a melhor decisão a ser tomada ou quais as possíveis decisões, as possíveis alternativas a partir daqueles dados analisados pelo computador, eu tô falando assim, computador, mas no caso por softwares, ferramentas, né? E voltando ainda nessa habilidade de aprender, desaprender e reaprender, isso tem a ver não apenas com as características técnicas, mas até mesmo com características comportamentais. Por quê? Às vezes a nossa postura em uma determinada equipe, ela não vai ser bem vista em uma outra equipe. Ah, Janusa, então eu não posso mais ser eu mesmo, então eu preciso de cada hora agir de um jeito? Sim, você deve ter flexibilidade para poder ter a melhor postura possível e o melhor perfil comportamental de acordo com a equipe e o tipo de projeto que você tem. Ah, Janusa, mas eu não quero ser assim, a equipe, se quiser, que se adapte a mim. Ok, você pode ter essa postura, mas essa não é a postura do profissional que as organizações estão buscando, principalmente dado aí as características do mercado de 2020. Antes de eu passar para o próximo tópico, eu tô vendo aqui o pessoal comentando que concordam que o gerente de projetos deve buscar conhecer ferramentas e aplicar a um cenário específico. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, sobre essa importância de conhecer o máximo de ferramentas disponíveis para poder, então, definir para cada projeto o que adaptar. O pessoal também perguntou aqui se o gerente de projetos deve sempre se adaptar ao cenário do cliente. Sim, sempre se adaptar ao cenário do cliente. Não adianta você dizer, mas essa estratégia deu certo em 20 clientes, por que nesse cliente aqui não está dando certo? Será que a culpa é do cliente? Não, a culpa é do gerente de projetos que não está sabendo qual ferramenta usar ou qual a melhor forma de aplicar aquela ferramenta para um determinado cliente. Tendo falado aqui sobre esse ponto, né, do perfil profissional, o que então estudar?
Muita gente me pergunta, Janusa, mas o que eu devo focar, o que eu devo estudar? Vamos relembrar o triângulo de talentos do PMI, né? Que o PMI, que é o Project Management Institute, ou seja, Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é uma das principais associações de gerentes de projetos do mundo. Ele traz um conceito do triângulo de talentos do PMI, que também tem um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre isso, mas de uma forma resumida, o triângulo de talentos aborda que o gerente de projetos, ele, para se desenvolver, deve levar em consideração 3 arestas, né, de desenvolvimento. O das habilidades de liderança, que seriam as habilidades sociais, habilidades comportamentais, o pilar das habilidades técnicas de gestão de projetos e o pilar das habilidades estratégicas de negócios. Baseado nisso, como direcionar o seu estudo? Primeiro, eu sempre sugiro que um profissional ele conheça as boas práticas sugeridas pelo PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, ou seja, Guia do Conhecimento em Gestão de Projetos. É um guia que esse órgão que eu comentei nessa associação PMI desenvolveu com as melhores práticas mundiais. E nesse guia ele traz alguns processos que são aplicáveis à maioria dos projetos na maioria das vezes. São, até na 6ª edição do guia, eram 49 processos, não sei como é que vai vir agora a 7ª edição. E conhecer esses processos vai te dar um nivelamento do que deve ser feito ao se gerenciar um projeto. Significa que todos esses processos devem ser aplicados sempre a todos os projetos? Não. Mas ao conhecer esses processos, você vai ter uma ideia inicial de por onde começar a gestão. Janusa, conhecer só esses processos do PMBOK é suficiente? Não, de jeito nenhum. É muito importante também que vocês entendam todas as abordagens de desenvolvimento de um projeto. Ou seja, são projetos que você primeiro planeja para depois executar. São projetos que você vai planejando e revisando o planejamento à medida que você vai executando. Isso se chama ciclo de vida ou abordagem de desenvolvimento do projeto. E conhecendo todas as ferramentas disponíveis, você vai ter uma flexibilidade maior para poder definir o que aplicar para cada um dos projetos. Então, por exemplo, se você está em uma obra, é uma obra onde você tem uma equipe de suprimentos bem robusta, onde você tem processos de compras muito bem definidos, onde você tem fornecedores nos quais você pode confiar, você pode aplicar algumas ferramentas como Kanban, por exemplo. Você pode aplicar Lean porque você sabe que vai dar certo. Janusa, mas eu estou gerenciando um projeto fora de uma empresa, eu não tenho uma estrutura de compras, por exemplo, tão robusta. Eu posso trabalhar então de uma forma tão enxuta? Não, o risco ele é muito alto trabalhar de forma enxuta num cenário onde você não tem esse suporte de compras e de confiabilidade dos seus fornecedores. Qual que é a estratégia logística para você conseguir trazer aí para você todos os materiais para dentro da sua obra, nesse caso de uma obra? Ou se é um projeto de TI, você tem muito bem mapeado todas as interfaces de um novo software, por exemplo, que vai ser instalado. Você consegue entender quais são as implicações de cada módulo que você instalar dentro de outros programas já utilizados. Qual que é o risco de você de repente parar o sistema de uma organização? Isso vai definir se você precisa de despender mais tempo no seu planejamento ou se você pode ir fazendo uma gestão por ondas sucessivas, por exemplo.
Então, quando alguém me pergunta sobre o que estudar sobre em gestão de projetos, a minha resposta é: estude inicialmente o básico de tudo para que você entenda, para que você conheça todas as ferramentas e metodologias disponíveis. Saiba o que tem disponível no mercado. Ah, Janusa, então eu vou ficar só no superficial? Não, só o superficial não é suficiente. Mas lembra que eu falei agora há pouco sobre a habilidade de aprender, desaprender e reaprender? De nada adianta você estudar uma única ferramenta no detalhe. Nossa, eu sei tudo dessa ferramenta. E de repente você precisar de usar uma outra ferramenta, porque aquela ferramenta que você estudou, ela não é tão específica, não se adapta à realidade de um determinado projeto. Agora, quando você conhece todas as ferramentas disponíveis, você sabe todas as oportunidades de soluções que você tem, uma vez que você definiu qual solução para aquele projeto, aí sim você cai matando, estuda muito sobre aquela ferramenta e com o passar do tempo você vai acabar ficando especialista em muitas coisas. Uma exceção: existem profissionais, e eu, por exemplo, contrato esse tipo de profissional, que são muito especializados em uma ferramenta. Exemplo, um especialista em project. Aí você vai me questionar: ah, Janusa, como que você está me falando que o importante é eu conhecer um pouco de tudo e você está falando também que você contrata um especialista em uma determinada ferramenta? Aí eu vou trazer para vocês uma reflexão. Quando a gente busca, por exemplo, um planejador, às vezes é sim importante que ele conheça aquela ferramenta, porque às vezes eu preciso de alguém que saiba operar a ferramenta. Porém, às vezes acontece do cliente te solicitar usar uma outra ferramenta, como por exemplo o Primavera. Se aquele meu profissional, ele tem essa visão holística e ele tem o raciocínio sobre o que é planejamento e o que é necessário para realizar um planejamento, você coloca ele uma semana fazendo um treinamento de Primavera e ele aprende a outra ferramenta com uma determinada rapidez. Por quê? O raciocínio sobre como utilizar aquela ferramenta ele já conhece. Agora, o profissional, e já chegaram vários para mim, que simplesmente sabe operar a ferramenta, mas não entende o raciocínio por trás da ferramenta, aí ele dificilmente vai ter essa flexibilidade. Tem gente comentando aqui que gosta ou que não gosta de uma ou de outra ferramenta. É muito importante a gente ter em mente que quem define qual a melhor ferramenta que vai ser utilizado, geralmente é o sistema do cliente, tá? Eu aqui na Sigma Gerenciamento de Projetos, a gente trabalha principalmente com grandes clientes e normalmente a gente utiliza a ferramenta que eles nos solicitam. Então, não existe muito essa questão de preferência. E cada ferramenta, ela possui pontos positivos, né, e pontos negativos. O Project, por exemplo, ele tem uma interface muito mais simples, até porque é uma ferramenta do pacote Office, onde a grande maioria das pessoas tem grande facilidade, até a própria visualização, a utilização da ferramenta é muito simples, porém, para projetos de grande porte é uma ferramenta limitada, que começa a travar, começa a dar problema. Então, volta aí aquilo que eu falei. É importante conhecer as ferramentas disponíveis para poder saber qual ferramenta a gente vai escolher em cada situação. Dando uma continuidade aqui sobre o que estudar, quais seriam os melhores cursos, né, a se realizar, a ideia aqui não é eu indicar um curso ou outro, até porque se eu fosse indicar, obviamente eu indicaria os cursos da Sigma Gerenciamento de Projetos, que nós temos vários online, presenciais, em company, enfim. Só que o que eu tenho recomendado muito às pessoas é a realização de cursos de
curta duração. Por quê? Porque muitas vezes, quando você participa de um curso muito longo e acaba vendo muito do mesmo, às vezes isso pode ficar um pouco repetitivo e não te dá aquela skill específica que você precisa. Então, eu, Janusa, apesar de já ter feito muitos cursos de longa duração, quem conhece meu currículo sabe que eu já fiz mestrado, fiz MBA, enfim. Mas hoje eu tenho priorizado a realização de cursos mais rápidos. Eu defino uma determinada skill que seria uma habilidade que eu quero desenvolver e eu faço um curso para poder desenvolver aquela habilidade e eu coloco aquilo em prática. Por quê? Um grande problema dos profissionais, das pessoas, né, de uma forma geral, é quando faz um curso, não aplica aquilo que foi aprendido no curso e aí, de repente, um ano depois, alguém te pergunta, você tem essa determinada habilidade? O profissional responde, tenho, chega lá para aplicar e não consegue. Então, a minha orientação é sempre para foco em cursos de curta duração com rápida aplicabilidade para uma construção efetiva de conhecimento. Ou seja, fez o curso de uma skill, pega aquilo e no dia seguinte já aplica, na semana seguinte aplica a semana inteira, até que você realmente tenha conseguido consolidar aquele conhecimento e tenha realmente desenvolvido aquela habilidade. Fez isso? Ótimo, parte para o próximo conhecimento. Então, a minha sugestão é que para esse desenvolvimento aí de para um posicionamento no mercado em 2020 é que vocês foquem nesses cursos de curta duração. Para quem está me perguntando aí sobre os cursos de pós-graduação, eu não conheço todos os cursos, né? Então eu não tenho propriedade para poder indicar, principalmente porque eu não sei a cidade. Mas em Juiz de Fora eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação, tô começando agora em Volta Redonda também e vou começar a dar aula em Belo Horizonte. Então, esses cursos onde eu dou aula eu posso indicar. Quem tiver interesse me chama depois no privado que eu falo sobre os cursos que eu conheço, ok? Indo aqui para o quarto tópico, só beber uma água aqui. Indo aqui para o quarto tópico, sobre quais habilidades comportamentais um gerente de projetos deve desenvolver, né, para poder se posicionar no mercado em 2020. No início da live, eu falei sobre algumas características que as empresas buscam, né? Características como resiliência, habilidade de aprender e desaprender. Só que agora eu quero focar em algumas soft skills. Soft skills são as habilidades sociais e comportamentais específicas do gerente de projetos. Eu já tenho falado sobre essas habilidades há algum tempo e elas se mantêm presentes aqui para 2020. Eu destaco as habilidades de negociação, habilidades de administração de conflitos, habilidade de liderança e habilidade de rápida resposta ao ambiente, rápida resposta ao que acontece. Janusa, por que essas 4 habilidades? Primeiro, por mais que todo mundo diga que o gerente de projetos se comunique o tempo todo, e é verdade, 90% do tempo do gerente de projetos ele deve passar se comunicando, só que ele passa a maior parte do tempo dessa comunicação negociando recursos, negociando prazos, negociando escopo, negociando objetivo, enfim, negociando prioridades. Então, a habilidade de negociação, no meu ponto de vista, é a top 1 de essencial ao gerente de projetos.
Sem a habilidade de negociação, dificilmente um gerente de projetos ele consegue posicionar o seu projeto de forma otimizada. Ou seja, primeiro, se você está em uma organização que não é projetizada, se você está em uma organização funcional, ou seja, uma organização onde as áreas de negócios elas são muito fortes, onde as áreas funcionais elas são muito fortes, cabe ao gerente de projetos negociar os recursos, negociar o tempo, né, da equipe, o tempo dos colaboradores que não estão ligados a ele. O gerente de projetos ele precisa de negociar a importância do projeto dele dentro da organização. Se você está em uma organização projetizada, muitas vezes você precisa de negociar também recursos, ou você precisa de negociar prazos junto à sua equipe, ou essa negociação muitas vezes precisa de ser uma negociação externa, negociação com órgãos regulamentadores, negociação com fornecedores, negociação com clientes. Ou seja, a negociação ela acontece todo o tempo durante um projeto. E como eu comentei, a gente tem trabalhado com equipes cada vez mais multidisciplinares, a gente tem trabalhado com equipes cada vez mais diferentes, né, com profissionais com conhecimentos diversos, e isso muitas vezes gera conflitos. Lembra que eu comentei que o objetivo das organizações eles têm mudado muito, muitas vezes o volume de informações disponíveis faz com que caminhos diferentes sejam necessários nos projetos, e tendo um ambiente desse, que é um ambiente de mudança, um ambiente de inconstância, somado a equipes cada vez mais multidisciplinares e a equipes com profissionais cada vez mais com perfis comportamentais diferentes, e somado a isso, prazos cada vez mais apertados e recursos cada vez mais escassos, porque a realidade dos projetos tem sido essa, isso tende a gerar um volume de conflitos dentro da equipe de projetos muito grande. E eu falo isso com muita propriedade. A quantidade de conflitos em um projeto, principalmente quando você está falando de projetos que você tem um prazo para o planejamento apertado, um prazo de execução apertado, o que é cada vez mais comum. Se o gerente de projetos ele não souber administrar os conflitos da sua equipe, isso pode fazer praticamente inviabilizar o resultado. E, gente, tem um outro detalhe também. Infelizmente, eu tenho percebido que boa parte dos profissionais de gestão de projetos são muito competentes tecnicamente, e muitas vezes existe uma falta de inteligência emocional. Eu tenho percebido muita falta das soft skills que eu tô comentando dentro da equipe. Então, isso faz o trabalho do gerente de projetos ser ainda mais desafiador no que tange tanto a liderar a equipe quanto a administrar os conflitos dessa equipe. Tem até um vídeo meu também no meu canal do YouTube, Janusa Pereira, falando sobre essas soft skills, e eu falo bem mais sobre administração de conflitos. O pessoal tá falando que gerenciar entrar quase que numa jaula, e muitas vezes é isso mesmo. Tem que ter muito jogo de cintura aí para poder administrar. A próxima habilidade é a habilidade de comunicação, que eu já falei que o gerente de projetos passa a maior parte do tempo se comunicando.
E, gente, a principal causa das falhas nos projetos é justamente falhas na comunicação. Ou seja, quando a informação ela não é passada de forma correta, seja porque a informação ela não saiu realmente precisa, seja porque os dados não são precisos, seja porque o canal utilizado para aquela informação não é preciso, ou principalmente porque o gerente de projetos, muitas vezes, ele não garante que a equipe ou que a outra parte interessada, o fornecedor, o cliente, o patrocinador, enfim, tenha efetivamente entendido aquilo que foi dito. Então, comunicação efetiva é essencial e saber se comunicar em vários níveis hierárquicos, que a função do gerente de projetos permeia aí esse desafio. Você saber se comunicar com a alta diretoria, você saber se comunicar com órgãos externos, dependendo do projeto, você tem que saber se comunicar com o governo, com outras instituições de governamentais, ONGs muitas vezes, tem que saber se comunicar também com a equipe do projeto, com a comunidade, enfim, diferentes níveis hierárquicos, e essa é uma habilidade assim bem desafiadora de ser adquirido, saber traduzir, né, saber falar a mesma informação com linguagens diferentes para diferentes públicos. E a quarta habilidade comportamental que eu quero destacar aqui é a habilidade de rápida resposta. O que é isso? Eu tô falando aqui o tempo inteiro que as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. As coisas estão mudando e aí, de repente, eu preciso de parar para processar uma informação e eu não consigo responder de forma rápida. Não dá para que em 2020 um profissional, principalmente um gerente de projetos, ele não consiga responder de forma rápida. Não pode, gente, ter problema com pressão. Não dá para você parar quando você está sob pressão. Ao contrário, o que as organizações buscam nos profissionais é justamente aquele profissional que consegue lidar bem com essa pressão e que tem uma resposta assertiva de forma rápida. Passando aqui para o próximo tópico, né, que é com relação às habilidades técnicas. Eu já falei que o importante, né, é que o profissional ele consiga aprender, desaprender e reaprender, mas o que seria assim um mínimo, né, de habilidade técnica que o profissional deveria saber? Primeiro, as habilidades técnicas relativas à gestão de projetos, que seria conhecer aí os diferentes tipos de metodologias, né, os diferentes tipos de ferramentas. Eu recomendo muito que vocês saibam trabalhar muito bem no Excel, que vocês saibam trabalhar com o MS Project, com o Word, enfim, conhecer o pacote Office é básico, né, PowerPoint, saber fazer uma boa apresentação. Eu recomendo outras ferramentas também, como o Trello, por exemplo, que eu gosto muito para gestão de atividades. Conhecer também mapas mentais. Eu gosto de usar o Xmind, mas existem diversos outros. E, gente, um ponto que é essencial para o gerente de projetos ou para qualquer outro profissional e que em 2020 não dá para não saber é mexer com tecnologia. Conhecer informática é um mínimo de habilidade de programação, qualquer profissional tem que ter, e não é só no meu ponto de vista. Isso aí, se vocês começarem a pesquisar sobre habilidades técnicas para o futuro, vocês vão ver que entender um pouco de programação é essencial. Por quê? Quando eu falo em programação, não é conhecer uma linguagem específica, mas entender do raciocínio. Como que você monta, por exemplo, um mapa mental, como que um computador processa as informações.
Você vai usar isso hoje em qualquer área, para marketing. Eu conheço vários gerentes de projetos que trabalham com gestão de projetos de marketing, que precisam entender o raciocínio, como programar um fluxo de automação. Se você quer fazer uma programação, até no próprio Project, no Excel, você tem que entender esse raciocínio, essa lógica de como programar. Então, entender um pouquinho de lógica e de raciocínio de programação é essencial e tem sido uma habilidade técnica cada vez mais falada aí dentro dos congressos, dentro das palestras que eu tenho assistido, tá? E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é com relação a como se posicionar no mercado de trabalho. Deixa eu só beber uma água aqui, cara. Bom, nós temos excelentes perspectivas aí para 2020 com relação ao mercado. Eu tenho visto muitas empresas que estão começando a contratar. Eu tenho visto muitas vagas que estão se abrindo, mesmo que as contratações ainda não estejam se efetivando, mas as entrevistas estão começando a acontecer. E o que eu tenho percebido de muitas organizações é que às vezes eles não estão conseguindo encontrar os profissionais que eles gostariam, pelo fato dos profissionais não estarem preparados, né? Como eu comentei no início aqui da live, principalmente com essas habilidades comportamentais, né? Então, o que eu sugiro, gente, que vocês mostrem, que vocês também saibam ser vendedores. Por quê? É importante que vocês façam os cursos, que vocês aprendam? Sim. E também é importante que vocês mostrem isso para as empresas. Então, ter um bom perfil no LinkedIn é essencial. Todo mundo olha. Eu olho o LinkedIn antes de contratar alguém. Cuidado também com o posicionamento de vocês nas outras redes sociais, porque hoje em dia é muito fácil para um recrutador, ou para quem quer que seja, buscar todas as informações e mapear ali o perfil comportamental de uma pessoa através das redes sociais. Então, manter uma certa coerência em todas as redes sociais, manter o perfil atualizado, não ter nenhum tipo de problema em entrar em contato com as organizações. Eu, como empresária, faço isso. Se eu quero, de repente, começar a prestar serviço para uma determinada empresa, eu ligo, eu mando e-mail, eu entro em contato pelas redes sociais com a empresa, com as pessoas interessadas, com as pessoas chaves, e é assim que muita gente consegue algumas vagas. Então, primeiro, manter um perfil do LinkedIn atualizado. Segundo, que eu não falei aqui, mas participar de eventos, de congressos, de cursos, porque é uma oportunidade de realizar networking e as pessoas tendem a ter uma confiança muito maior em dar uma oportunidade para alguém que eles já têm algum tipo de networking. E estar disposto ao novo. Muitas vezes, como eu disse, as vagas, elas têm vindo com nomes diferentes, com descrições diferentes, e as pessoas às vezes, mas isso não é bem o que eu faço, isso não é bem o que eu conheço, isso não é bem o que eu busco. Gente, vamos abrir a mente para novas oportunidades de aprendizado. O profissional que possui aquelas skills, né, aquelas habilidades básicas, vai conseguir se adaptar a uma nova vaga, a uma nova oportunidade. E faça cursos saindo da caixinha. Poxa, eu sou gerente de projetos, por que não estudar programação neurolinguística? Eu mesma estudei no ano retrasado, eu fiz 1 ano de curso de programação neurolinguística para desenvolver habilidades comportamentais,
Por que não fazer um curso de uma outra ferramenta? Por que não fazer um curso de gestão de processos também? Ou por que não fazer um curso de gestão de negócios que pode ampliar a o seu leque, né, de oportunidades? E no mundo hoje cada vez mais multidisciplinar, cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, as organizações estão buscando por esses profissionais com essa habilidade também de se adaptarem, com essa flexibilidade para poder aprender algo novo. E para poder encerrar, eu desejo que em 2020 todos vocês tenham assim excelentes perspectivas profissionais, que vocês possam se desenvolver ainda mais como gerentes de projetos, e eu pretendo fazer esse ano uma quantidade ainda bem maior de lives para poder contribuir com vocês, porque eu gosto muito. O pessoal tá fazendo algumas perguntas aqui, se eu posso fazer um vídeo sobre gerenciamento para empreendedores. Posso sim, eu vou marcar aqui para as próximas semanas, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem me mandar no meu Instagram, @janusapereira, ou também deixar lá no YouTube as perguntas que eu respondo no meu canal Janusa Pereira. Muito obrigada pela participação de vocês, uma ótima noite e até mais. Um abraço.